Olá! O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou que em 2019 recebeu 17 mil denúncias de abuso infantil através do Disque Direitos Humanos. Os números são alarmantes. O que podemos fazer para identificar esse tipo de violência e para proteger as nossas crianças? Para debater esse tema tão importante, recebo no Ideias e Debates de hoje a ginecologista e coordenadora de políticas públicas para as mulheres, doutora Albertina Duarte. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, vamos hoje a esse tema tão importante, vamos não só debater, mas dar subsídios para que as pessoas, principalmente os deputados que nos ouvem, possam fazer emendas parlamentares, possam fazer várias ações para que nós possamos diminuir esses índices. Recebo também aqui no Ideias e Debates a juíza do Tribunal de Justiça e da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, doutora Tereza Cristina Cabral Santana. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, cumprimento a todas as pessoas que nos assistem, obrigada pelo convite. Com certeza é um tema que precisa ser debatido, é importante trazer à tona, né, contar um pouco sobre essas situações para ver se a gente efetivamente, como a doutora Albertina disse, consegue diminuir os nossos índices de violência sexual. Doutora Albertina, o que caracteriza o abuso sexual infantil? Então, o abuso sexual é toda vez que uma pessoa toca partes do corpo sem a permissão dessa pessoa, a gente considera o abuso. Só que numa criança, o abuso infantil, ele vem camuflado de uma série de... Por exemplo, há um caso que tinha tomado banho, já estava molhado, e que o abraço chegava, às vezes até o tio, não, você está suja. Então, é importante que o abuso tradicional é qualquer agressão, qualquer que a pessoa não permite, mas na criança é realmente manipulação ou, na verdade, também formas de tentar agredir essa menina fora do que seria uma relação de afeto e de carinho. Doutora Tereza, a gente acostumou a ouvir que boa parte dos agressores são membros da família. Eu queria saber se no tribunal isso se confirma. De fato, esses agressores que aparecem, que vão até a justiça, que chegam até a justiça, de fato, eles são, em sua maioria, membros da família dessa criança. Sim, na grande maioria, sim. Inclusive, com relação às pesquisas, né, o que as teóricas nos contam, e também o que a gente afere a partir de processos, de análises de ações, a grande maioria são pessoas conhecidas das vítimas, e dentre essa maioria, a grande maioria são parentes, tios, avós, pais, padrastos, irmãos, primos, são pessoas que têm convivência, que convivem com essa criança, e essa, inclusive, né, já até colocando uma das razões pelas quais é tão difícil a gente atuar nessas situações de violência sexual. Doutora Tereza, as pessoas se acostumaram popularmente a chamar o abusador de pedófilo. A justiça enxerga todo abusador como um pedófilo? A pedofilia, na verdade, até deixa para a doutora Albertina um conceito da ciência médica, da ciência psi, né? Enfim, para a justiça, a gente encara essa situação de violência de acordo com aquilo que vem descrito no Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz algumas análises, a Lei Maria da Penha também, lembrando que, como nesses casos, os autores de violência são pessoas conhecidas das vítimas, a gente também tem a aplicação da Lei Maria da Penha na grande maioria dessas situações, e lembrar também que a gente não pode patologizar esse tipo de comportamento, né? Na verdade, ele acontece por conta de uma cultura, por conta de uma situação de tentativa de domínio, né, que é o que a gente fala de violência de gênero, e quando a gente às vezes dá o nome de pedofilia, a gente às vezes enaltece uma característica, uma condição dessa violência, que é uma condição que nem sempre se encontra presente.
Uhum. Doutora Albertina, conforme a doutora Tereza falou, a definição do termo pedofilia é um transtorno, né, que leva o adulto a sentir atração por crianças. Muita gente acha que definir o agressor dessa forma ameniza, né, a condição do agressor, porque ele passa a ser tratado como um doente. Sob o ponto de vista médico, o que significa essa classificação para o indivíduo? É pejorativo? É correta? Como que a senhora avalia isso? Toda vez que você fala num transtorno médico, claro que você deixa isento, como se essa responsabilidade fosse por conta dessa doença. Filia em medicina quer dizer fixação, quer dizer ligação anormal com, no caso, com crianças, tendo prazer com as crianças. O que nós temos visto nos atendimentos é que esse ser que também tem fixação por criança, e já tem outros comportamentos que prenunciam ou que dizem dessa situação. Muitas vezes, quando você encontra, então, um que só teve, ele é uma pessoa solteira, uma pessoa que não tem nenhuma convivência e só vive em relação a abusos de crianças, nós podemos pensar que é um transtorno sim, mas tem mais envolvimentos. Eu acho que, como disse a doutora Tereza, é preciso ter um aprofundamento, porque nos próprios ambulatórios, quando chega uma chamada de pedófilo, existe uma situação muito complexa para o tratamento. Eu já vi muitos colegas, não, este caso, ele não é só nosso, né? Então, eu acho que o limite entre o transtorno psicológico e também os envolvimentos psicossociais são não tão claros, eu diria assim. Uhum. Doutora Tereza, eu fiz um levantamento em algumas delegacias e nesse levantamento apareceu que a segunda-feira é um dia que surgem mais casos de abuso infantil. Isso porque a criança passa o final de semana com um dos companheiros e quando chega na segunda-feira é observado ali o abuso. Queria saber se no tribunal vocês também observam essa incidência maior da segunda-feira e se a senhora vê a necessidade de medidas preventivas, uma vez que ali tem obviamente que ali um indicativo de um problema. Sim, sim, a gente percebe tanto nas violências domésticas de uma maneira geral, né? Como eu disse, muitas das violências sexuais são praticadas por pessoas que fazem parte do convívio dessa criança, dessa adolescente, então a gente tem que considerar também como um regramento próprio, né? As violências domésticas todas aumentam finais de semana, durante a noite, que é quando esse convívio se intensifica, e as medidas preventivas são imprescindíveis. A gente tem que pensar na violência enfim, a prevenção primária, de preferência, né, para evitar que esses casos aconteçam, para evitar que essas violências aconteçam, e uma vez que elas já tenham acontecido, medidas efetivas para impedir que elas continuem a acontecer, e também que a gente possa, de alguma forma, atender essas meninas para que elas não passem por outras situações de violência com relação a outras pessoas, eventualmente, e também para que essas sequelas sejam diminuídas. Então, sim, a prevenção ela é necessária, é importante que a política pública assim se faça, é assim que a gente consegue evitar que as violências aconteçam, prevenindo, contando, inclusive para essas meninas, né, para que elas consigam elas mesmas identificar situações de violência, se eventualmente elas passem por uma situação de violência que possa configurar um crime, ou de qualquer forma, que seja uma situação de violência sexual, né? Nas últimas semanas tem vindo a público muitos casos de violência, de abuso sexual. Teve o caso da menina de 10 anos, que foi o que ganhou maior notoriedade, porque ela precisou fazer um aborto em razão disso. E aí fica a dúvida: os casos estão acontecendo mais
ou vocês avaliam que as pessoas estão encorajadas? Essa notoriedade deu uma coragem para que as pessoas falem mais abertamente sobre o assunto. Doutora Albertina. Eu tenho certeza que, na medida que você fala mais sobre uma situação, falar mais sobre doenças sexualmente transmissíveis, falar mais sobre violência, aumenta o conhecimento. Muitas mulheres, muitos adolescentes e crianças, o que dizer, elas têm um pacto de medo e de pânico. Então, esse é o silêncio. Cada vez que a gente desconstrói a violência, dando credibilidade e, principalmente, dando ferramentas, seja para os professores, para as mães, para a família, em torno, identificar os sinais da violência, como, por exemplo, mudança de comportamento, uma criança que não urinava na cama passa a urinar, uma criança que começa a ter prisão de intestino. Eu tive uma criança de 5 anos que não mais fazia cocô, quer dizer, ela ficou totalmente travada, aquela criança que grita de noite. Então, toda vez que você dá ferramentas para a família identificar que aquela criança quieta, que não sorri, então você tem possibilidades da família identificar. Claro que quanto menos se fala, pior é. Eu acho que essa situação, quando você falar sobre relacionamento sexual e que não estimula nada, estimula a prevenção. Então, falar sobre acidente de trânsito estimula a prevenção do trânsito. O maior trânsito que nós temos é o trânsito da vida, do empoderamento da pessoa. Como é que nós não falamos dos nossos medos e das nossas angústias? Vai estimular, não estimula, é fundamental. Eu acho com certeza que hoje há mais ferramentas, mas ainda nós temos muitos casos, não dá para estimar, mas eu acredito que mais da metade dos casos que nós temos não são denunciados. Doutora Tereza, a senhora acha que aumentaram os casos ou que as pessoas estão mais encorajadas? Eu concordo com a doutora Bertina. Acho que falar sobre o assunto, a gente trazer primeiro conhecimento sobre o que é, porque as pessoas, a gente percebe que tem muitas dúvidas, né? Uhum. Será que isso que eu estou passando é uma situação de violência? Porque normalmente essas violências, elas são reiteradas, elas acontecem por um longo período de tempo e elas não começam necessariamente por um tipo de violência mais marcante, né? Mas fazendo um processo de convencimento, uma situação em que essa criança, essa adolescente, ela acaba sendo seduzida, tem até um nome em inglês que chama grooming, né? Enfim, seduzida dentro daquela relação, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, tem uma dificuldade muito grande para se reconhecer isso. E também a questão do acolhimento, na medida em que essas pessoas, elas se sentem mais acolhidas ou na certeza de que o relato delas vai ser de alguma forma levado a um conhecimento conforme, a uma escuta qualificada, a um acolhimento necessário, atendimento médico psicológico, elas tendem a falar mais sobre o assunto. Né? Porque a gente é importante, sim, tratar do assunto. Esse tipo de reportagem que a gente está fazendo aqui hoje também é extremamente necessário, porque a gente vai levando esse conhecimento, né? E uma das ferramentas para a gente diminuir, pelo menos, que são de acabar com a violência de gênero, sobre o aspecto sexual também, é a gente falar sobre o assunto, né? A gente contar como acontece, a gente fazer esse tipo de investida. Conhecimento nos leva à emancipação, né? Leva a diminuir, pelo menos, a desigualdade, a falta de respeito, né? Enfim, leva a maior condições de dignidade, né? De conviver de maneira civilizada e digna dentro dessa situação social. Enfim, então, concordo integralmente com a doutora Albertina. Doutora Tereza, pode falar, doutora. Nós tivemos várias mulheres famosas que depois da vida adulta é que tiveram coragem de falar das situações de abuso, citando a Luísa Brunet, citando a Xuxa, quer dizer, mulheres que aprenderam a poder ajudar e avisando que tiveram esses abusos. O que eu vejo nos meus laboratórios de adolescência é que muitas adolescentes, quando reconhecem
que algumas carícias que foram feitas com ela na idade, quando tinha 4, 5 anos, e ao chegar na adolescência, é que se lembram que essas situações não foram normais, que existem outros tipos de carinho ou que elas tiveram mais força. Eu quero dizer que o abusador, ele não faz penetração. Quer dizer, no caso de abuso infantil, ele sabe que... Eu atendi muitos casos, e foram poucos os casos de uma penetração que, inclusive, machucou muito essa criança, que teve lesões até no intestino, e tudo, mas são poucas. A relação é tocar, morder, machucar e penetrar, só não haver penetração. Quer dizer, a sexo oral, exigir manipulações nos órgãos do abusador, mas é importante que durante muito tempo a gente atendia e o juiz ou o delegado perguntava, mas você tem certeza? Porque não tem nada aqui, como é que foi? Quer dizer, não é... A maior marca é que muitas vezes o abusador não deixa marcas. Ele deixa dores, deixa marcas na alma. Então, felizmente, nós não temos sempre uma juíza como a doutora Tereza Cabral, mas agora as juízas mudaram e os juízes também mudaram. Porque meus 10 primeiros anos de profissão era isso. Onde que a senhora está vendo essa lesão? Onde? Quer dizer, então isso é muito importante, como a escuta que a doutora Tereza falou, é que modificou realmente essa atenção, porque ela tinha que ficar repetindo sem parar, e aí chegava numa hora que ela tinha medo, intimidada. Então, ouvir uma escuta qualificada, acolhedora, para que essa criança não se sentisse um ET, ou então oprimida na hora de falar. Com certeza. Eu sei que a doutora complementar. Claro. Só complementar que a doutora Bettina tocou numa coisa extremamente importante, é muito relevante no aspecto jurídico também. A maior parte das violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes, meninas, não deixa marcas, não deixa vestígios. É exatamente isso que a doutora Bettina colocou. E isso traz uma impressão, muitas vezes equivocada, de que a violência não aconteceu, né? Porque a gente fica procurando marcas físicas no corpo, elas não se encontram presentes. E isso é muito importante no que diz respeito também à escuta qualificada, que é muito que a doutora Bettina traz. Às vezes essa criança ela é exaustivamente questionada sobre a situação da violência, os familiares também, as mães também, às vezes até responsabilizadas, né, enfim, por conta dessa situação, e procurando marcas que realmente não acabam sendo visíveis, não aparecem fisicamente, né, isso para o mundo jurídico também é importante, porque muitas delas se compõem de carícias, né. Então, essa dificuldade que existe também pode ser um incremento nessa subnotificação, que é muito que a doutora Bettina traz. Uma vez que essas vítimas se sentem acolhidas, né, que a gente faz a escuta qualificada, elas acabam contando mais sobre a violência, e é obviamente que não é só a responsabilização criminal, mas a responsabilização criminal é um dos pilares que é importante para que a gente consiga fazer esse trato da questão da violência, que é um problema sério, né? A Melissa trouxe aí dados estatísticos, a doutora Bettina também traz muito para a gente, que é um problema extremamente sério, e a gente precisa olhar para ele com essa seriedade, com a complexidade que esse problema tem, porque é um problema complexo. Com certeza, sem a menor dúvida. Doutora, eu sei que a senhora tem uma audiência agora e vai precisar nos deixar, mas eu queria deixar 2 perguntinhas para a senhora, que eu acho que é muito importante para que as pessoas de casa entendam. Primeiro, como que é feita a oitiva das crianças? A gente sabe que é um assunto extremamente delicado de se tocar, e como que é feita essa oitiva, né, como que vocês ouvem a criança, né, no tribunal, sem que ela vivencie novamente aquele abuso, sem que ela se sinta traumatizada com a figura da juíza ali perguntando coisas para ela. E a outra pergunta que eu já queria colocar aí no meio do caminho é se ter conhecimento de um abuso e não denunciar, se isso se configura, por exemplo, uma omissão. Olha, com relação à escuta, e essa realmente é uma questão extremamente importante, a gente tem uma legislação específica, e a ideia toda dessa legislação é que essa pessoa, né, criança, adolescente, que passou por uma situação de violência, não seja revitimizada. E por revitimização, a gente tem uma série de interpretações.
Mas duas delas que eu acho extremamente importantes é que ela seja ouvida de preferência uma vez só, né? E se ela precisar eventualmente ser ouvida uma segunda vez, que seja feita por uma profissional que tenha qualificação específica, com todo cuidado, com todo acolhimento, exatamente por isso. As situações de, principalmente, violência sexual traumatizam, trazem marcas psicológicas nessa criança, e o contar essa história muitas vezes faz com que ela reviva situações de violência, daí porque isso tem que ser evitado o máximo possível. Então, uma só escuta, né? Quando ela conta voluntariamente é diferente, porque às vezes ela vai ou no consultório médico, ou para a professora, ou no conselho tutelar, ou para uma parente contar o que aconteceu, mas porque ela se manifesta voluntariamente dizendo aquilo, mas para efeito de processo, que ela seja ouvida uma vez só, né, que a legislação nos coloca, se eventualmente necessário que seja ouvida uma segunda vez, com cuidado, de forma qualificada, é importante que a gente coloque em prática, que a gente aplique essa nossa legislação, que nós tenhamos políticas públicas que tornem possível que todos os municípios, cidades ou regiões do estado tenham profissionais habilitados a fazer essa coleta da prova, com todo o respeito, tratando essa criança dignamente como sujeito de direitos, né? E isso é extremamente importante que seja observado. E o segundo questionamento com relação, Melissa, desculpa, eu acabei esquecendo a segunda. Sobre a questão da omissão, se você ter conhecimento de um crime e, né, desse crime e não denunciar, se isso se configura como uma omissão, até uma responsabilização criminal aí. Tudo depende do tipo de omissão e da forma como esse não contar aconteceu. Se essa pessoa tem, por exemplo, a responsabilidade de cuidar dessa criança, tem a guarda, a tutela, enfim, depende da relação que a pessoa tenha com a criança e a obrigação que ela tem com relação a essa criança, o dever de cuidado, né? Então, isso depende da relação. Pode sim configurar uma omissão dependendo dessa situação e pode gerar uma responsabilização. Mas, para além disso, o que é importante? A criança não consegue sair sozinha da situação de violência. Ela precisa de acolhimento. Ela precisa que profissionais, que pessoas da família, que pessoas que a conheçam, professores, professoras, né, que eventualmente vejam esses sinais da violência. A doutora Bettina trouxe alguns. E é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento, a gente saber como eles aparecem, esses sinais, para que ela possa ser ajudada, para que ela possa ser acolhida, né? Então, para além da responsabilização, a nossa obrigação como sociedade, como instituição, é o conhecimento sempre, a gente saber do que se compõe a violência, saber como ela acontece, quais são as marcas, como essa criança se apresenta, quais são os resultados que ela tem, né? Para a gente poder fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível e a partir dele fazer as intervenções. E as intervenções precisam acontecer, né? A gente não pode considerar que essa criança é responsável pela violência que ela passou e muito menos que ela tenha que só arcar com as consequências dessa violência pelas quais ela passou. Isso é gravoso, isso faz com que a gente tenha uma geração aí, pessoas que acabam não conseguindo se conduzir na vida de uma outra forma. E a doutora Bettina está aí para contar, como médica, quais são os efeitos, quais são os sintomas, quais são as consequências que essa violência produz nessa pessoa, enfim, que passou por ela, né? Então, acho que essa nossa responsabilidade é muito grande, ela precisa acontecer, ela precisa ser abraçada, a gente tem que compreender qual é o nosso papel dentro dessa relação, dentro desses índices catastróficos que nós temos de violência sexual. Doutora Tereza, eu queria agradecer, não vou prender mais a senhora aqui, queria agradecer a sua participação, a sua contribuição importantíssima nesse debate. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, estou aqui à disposição, me desculpe, é que eu tive uma urgência mesmo, tenho certeza que vão continuar com o brilhantismo, estão extremamente bem acompanhados com a doutora Bertina e a Melissa. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutora Albertina, eu gostaria que a senhora frisasse um pouco mais sobre esses sinais que a criança dá de que ela está sendo vítima de abuso. A senhora falou já algumas coisas aí relacionadas à questão fisiológica, e eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais para que a gente consiga visualizar, tentar visualizar, de repente, até para ajudar alguém que eventualmente esteja passando perto da gente e a gente não percebeu ainda.
é muito importante a oportunidade da gente estar falando desses sinais. Esses sinais físicos da violência, eles já foram apresentados, inclusive, na Secretaria da Educação, porque nós fizemos um trabalho que estamos fazendo com a Secretaria da Justiça, da Saúde, do Comesp, que a doutora Tereza Cabral representa, então capacitando os professores para que eles pudessem estar alertados nesse momento onde é possível que a gente identifique, então, os sinais da violência. Então, em primeiro lugar, eu estou dizendo de uma criança. A criança muda o comportamento. Claro que nós estamos no momento hoje de pandemia e com certeza é possível que essa criança também mude o seu comportamento. Mas o comportamento, ele é de reclusão. Então, uma criança vítima de violência, ela não fica expansiva, ela não vai ficar pulando e gritando, ela se recolhe, ela fica quieta, ela tem medo de brincar. Então, você sente no seu rosto, nas suas atitudes, o medo. É como aquelas histórias de terror, do medo do fantasma. Então, ela não quer dormir sozinha, ela grita quando dorme e, fundamentalmente, esse recolhimento. É uma criança que, em vez de estar com mãos abertas, ela está com o corpo fechado. Muitas vezes ela não olha em você. Então, era aquela criança que, oi, tudo bem? E que, de repente, não é vergonha. Você percebe que é um medo interno. Principalmente quanto mais tempo de abuso é. Então, era aquela criança, ela era tão espoleta, agora está tão quietinha. Não, ela está com medo. Outra coisa importante, era uma criança que comia normal. De repente, ou ela não quer comer nada, ou ela começa a ter um apetite exagerado, toda hora está com fome. O mais comum é que ela não queira comer. Ela vomita. Então, ela come e vomita. Ela diz, ai, está me doendo o estômago, eu estou com dor na minha barriga, parece que eu comi alguma coisa errada. Ou então ela fala, dói a barriga, dói a barriga. Ou às vezes ela fala, dói a cabeça, dói o corpo. Ela diz que dói e você vê que não tem nenhuma dor. Muito importante, são aquelas crianças que muitas vezes já urinaram, já tinham tido desmame da fralda, e de repente começam a urinar, né? Não só na cama, como perder a urina, porque é tanto estresse, tanto sequestro, que é como se o corpo todo se desorganizasse. Muitas vezes, crianças, elas passam a evacuar sem querer. Nossa, mas o que aconteceu? Eu evacuei na calça, não sei o que aconteceu, né? Então, vômito, medo de comer, urinar, isso são sinais. Não é febre, mas algumas crianças também podem dizer, não sei o que aconteceu, ela está sentindo sensação de febre. Então, febre que vai e passa e que não é nenhuma virose, nada, mas é possível. Outra coisa é criança que não quer mais nem tomar banho, nem às vezes trocar de roupa. Não, eu quero ficar com essa roupa, eu não quero que me toque. Então, como eu disse que os sinais de físicos são mais difíceis, por exemplo, beliscar, cortes no corpo, isso é muito difícil. Quando acontece isso, o sinal já foi muito tempo de abuso. É o caso daquela menina que engravidou. Com certeza ela foi abusada há muitos e muitos anos, até chegar no movimento da penetração. Mas é muito importante que quando as crianças elas falam, olha, aquela pessoa, tinha uma criança que falava, o meu pai me pediu para eu fazer ginástica. E que tipo de ginástica? Era uma ginástica abdominal, de movimento. Eu consigo perceber, porque quando eu vou examinar essa criança, às vezes só já fecha a perna. Então, isso são sinais importantes. Mas a mãe pode estar atenta, medo de tomar banho, medo de tocar em algum lugar e sempre olhando para os outros com medo. Num segundo momento, o que nós podemos ter? Esse estresse pode causar puberdade precoce. Veja, não quer dizer que todas as crianças que tiveram
puberdade precoce tiveram abuso. Estou dizendo que há uma relação. No período pós-guerra, quando essas crianças tiveram guerras, medos, assaltos, isso a gente sabe que o hipotálamo mostra. Então, é possível ter uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, que já começa a ter pelos, broto mamário. Com certeza foi o que aconteceu com essa menina de 10 anos, que ela deve ter menstruado aos 9, ou deve ter preparado o seu organismo antes, diante dessa situação. Então, a puberdade precoce, e se essa menina, digamos, menstrua com 11 anos ou 12, que ainda é considerada uma criança, ela menstrua muito intensamente, com muita hemorragia, com muita dor. Outra coisa importante, corrimento. Às vezes essa criança tem secreções. Veja, é possível, por manipulação, por sujeira, você ter uma calcinha que está suja. Mas essa criança que muitas vezes faz o tratamento desse corrimento e esse corrimento continua. Principalmente corrimentos muito mal cheirosos. Eu já tive casos que o abusador introduziu botões, pedrinhas na vagina, da ponta de lápis, ponta de caneta. Já tirei de vagina pedras e até um caco de vidro, porque o abusador, ele não tem prazer, né? A gente pensa no abusador na relação que a gente tem. Não é o beijo do abraço, não é um carinho normal, é o carinho da violência. Doutora, toda vez que a gente fala sobre a questão do abuso sexual infantil, um assunto vem à tona que é o da orientação, educação sexual, principalmente no ambiente escolar. Muita gente é contra, porque acha que essa orientação vai ser também ensinar a criança a fazer sexo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Queria saber qual que é a sua posição sobre esse tema. Adolescente da Secretaria de Saúde há mais de 30 anos. Nós conversamos sobre atividade sexual, nós conversamos sobre dizer não, sobre entender o tempo adequado de engravidar. Isso fez reduzir a gravidez na adolescência em 55% no estado de São Paulo, que ganhou vários prêmios. A gravidez de 10 a 14 anos reduziu-se em 49%. Eu tenho absoluta tranquilidade, como pesquisadora que eu sou, falar de sexo não aumenta a atividade sexual. É tão absurdo que é como você falar, vamos se corte, né? Que é a questão de setembro, da questão do suicídio. Falar de suicídio não aumenta o suicídio, previne e ajuda as pessoas em volta a fazer a prevenção. Falar de acidente de trânsito não aumenta ninguém a querer entrar no trânsito desvairado. Não, falar sobre faz com que as pessoas possam ter tranquilidade para falar do tema. Então, isso é anticientífico. Todos os países que fizeram educação sexual nos seus lugares, reduziram a gravidez, reduziram. Né? Nós tivemos o tempo da AIDS. Quando se falou, use camisinha, ninguém aumentou a AIDS. Não, na verdade, aumentou a prevenção. Claro que o fato de nós termos números hoje de AIDS altos foi também do diagnóstico precoce. Falar de vírus é tão absurdo, é o vírus da ignorância. Falar da pandemia não aumenta a exposição, aumenta o fato, olha, vamos pôr máscara, vamos fazer testes. Quer dizer, não é banalizar, é conscientizar. Doutora, a senhora trata de criança e de adolescente por toda a sua carreira, né? Por toda uma vida. Eu queria saber da senhora, e assim, a gente sabe que o abuso é um tipo de crime contra essa criança, esse adolescente, que deixa marcas para o resto da vida. Uma criança abusada teve a sua infância roubada, literalmente.
E eu queria saber se ao longo da sua carreira a senhora teve pacientes que a senhora acompanha há décadas, que a senhora, por conta do abuso, a senhora precisa acompanhar há muito tempo. Essa pergunta é muito dolorosa para mim e é muito importante. E eu sim acompanho. Eu vou dar 2 casos importantes. Uma menina que foi abusada há muito tempo, depois engravidou do padrasto. E a avó exigiu que ela tivesse filhos. Ela tinha 11 anos. E hoje, passado 20 anos, ela não fala com essa criança, exigiu, que ela era religiosa, não quis que tivesse interrupção da gravidez. Essa menina engravidou. Passaram-se 20 anos. Essa menina, agora, com essa mulher que é hoje, agora conseguiu ter um relacionamento afetivo, não olha para essa criança e sente dores pelo corpo inteiro. Tive vários casos de adolescentes e crianças que foram abusadas, não conseguiram engravidar, abortaram. Por muitas vezes eu tive um caso de uma adolescente, de uma mulher de 30 anos, que teve 6 abortos seguidos, mas que depois, com terapias, ela conseguiu dizer: eu não sou digna de ser mãe, porque eu não soube dizer não ao abusador. Né? Muitas mulheres que têm dores nas relações sexuais para toda a vida, não é só dor no corpo, é dor para toda a vida. Então, muitas mulheres, elas sabem que pode falar comigo. Eu chego no Hospital das Clínicas, é uma que diz assim: doutor, a senhora sabe aquele assunto? Eu posso, agora eu já estou preparada para falar. Posso falar? Então, veja, eu todo dia, não é todo dia. No Hospital das Clínicas, 20% dos atendimentos são os casos de abuso. Então, todo dia, mais do que 2 ou 3 casos, eu ouço de abusos que já passaram da época. Segundo ela, meu pai morreu, meu tio morreu, e no enterro, agora que eu acabei vindo do velório, agora eu posso dizer para a senhora, ele me abusou, doutora. Então, e aí eu continuo ouvindo. Tem paciente minha que agora tem 70 anos, que revelou para mim que foi abusada aos 50 anos, que ela foi abusada aos 8, 40 anos depois, ela continua chorando. É marca para toda a vida. Ela precisa de apoio. Com certeza, São mulheres, doutora. muitas vezes, muito realizadas, mas que dizem: tem esse vazio dentro de mim. E sabe o grande problema? Elas acharam: por que eu não denunciei? Elas fazem essa pergunta para mim. E eu tenho que dizer: você não foi culpada. Por isso que acho que é tão importante esse nosso debate, para que as pessoas, para que as mulheres entendam que elas têm esse direito de denunciar e de dizer o que aconteceu. Eu vou avançar um pouco mais aqui na pauta para que a gente tenha tempo de falar todos os assuntos, doutora. Doutora, é possível que os casos de abuso sejam ainda maiores do que o que a gente tem tido conhecimento. Isso porque a gente vive ainda numa sociedade muito machista, que julga, que diz que a vítima estava com um short de um jeito, estava maquiada de outro jeito, estava fora de casa num determinado horário que não podia, né? Mas quando a gente fala de uma criança sendo abusada, nenhum desses estereótipos se concretiza, né? Porque é uma criança, é inocente. Eu queria saber como que a senhora vê essa questão desse machismo de certa forma, dessa questão de educação mesmo da gente, de ter esse julgamento, esse pré-julgamento das mulheres, que são vítimas. O abuso sexual é o único crime que a mulher tem que provar que foi abusada. Se você é assaltada, chama a polícia diz: nossa, você foi assaltada. Se teve um incêndio, ela fala: está começando a ter um incêndio. Então, ela é socorrida. Mas o abuso sexual é como se ela tivesse que provar, no fundo da alma, que isso aconteceu.
Veja, no caso da criança, todos esses estereótipos, estava com uma roupa, me provocou, tudo isso cai por terra. Mas assim mesmo, algumas mães e algumas mulheres da família, e com certeza alguns homens, é que essa menina, mesmo tendo 5 anos, é assanhada. Ela que vinha e sentava no meu colo, ela que vinha e me olhava diferente. Mesmo nas crianças, nós sabemos que existe uma confiança. Olha o que aconteceu no Estado. Uma mãe, uma professora disse se essa menina não tinha ganho, vantagens. Felizmente, ela foi afastada. E aí eu parabenizo a Secretaria de Educação, que a desvinculou do Estado. Uma professora disse, essa menina de 10 anos deve ter ganhado vantagem. Como que ficou 4 anos abusada? Então, veja, eu acho que o machismo, esse desequilíbrio de gênero é tão grande, porque um homem de cueca desfilando na rua, nenhuma mulher vai tocá-lo. Quer dizer, então, eu ando do jeito que eu quiser, eu ponho a roupa que eu quiser, e ninguém tem o direito de me arrancar a roupa ou tocar no meu corpo. Meu corpo é público, não, é privado, é meu. Sim. Doutora, para a gente encerrar, eu queria falar, citar para a senhora aí o caso de uma dentista que identificou ali no exame rotineiro uma ferida na boca da criança que ela suspeitou que fosse proveniente de uma DST, fazendo o exame clínico, um exame mais aprofundado, viu que de fato era uma DST, era uma criança de 5 anos, o palato, né, o céu da boca da criança era afundado, ou seja, ela já vinha sofrendo esse abuso há muito tempo. A pergunta é a importância dos profissionais, dos vários profissionais identificarem o abuso, o professor, o dentista, o ginecologista, os vários profissionais identificar o abuso sexual infantil. E, por fim, eu queria também que a senhora dissesse onde as pessoas podem procurar. A senhora está falando aí direto da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Eu queria que a senhora falasse onde que as pessoas podem buscar atendimento caso estejam passando por essa situação aí na casa delas. Veja, eu estou agora, neste momento, tem ali fora, ali dentro, né, uma pessoa falando de feminicídio, porque o feminicídio do Brasil é uma outra pauta que a gente precisa pensar. Nós temos 65 mil estupros no Brasil, dos quais mais de 53% são de meninas até 13 anos, mostrando como é forte, como é importante discutir o abuso. Veja, nós podemos ter HPV na boca de crianças que são solicitadas. O sexo oral em crianças é uma das situações mais. O pedido para fazer sexo oral é uma das situações mais comuns. Então, se há lesões, essas lesões podem estar na boca, ou mesmo devido à agressão, pode acontecer de ter não só doença, como lesão. Outra coisa importante, já tive casos de corrimento, que ao colher corrimento, o corrimento nós vimos bactérias ou germes que não estão no corrimento, que não é de uma relação sexual. Então, a importância de também estar atenta. Nós podemos pensar dores comuns nessa barriga. A criança que fala, eu tenho muita dor de barriga, muita dor, e essa dor não passa, e essa dor não passa. Então, o pediatra, o psicólogo, o dentista, o professor é um grande agente de saúde. E nós temos aqui a possibilidade agora de, graças a uma emenda parlamentar de uma deputada da Casa da Lespe, que ajudou, junto com a Secretaria de Saúde e a Justiça, essa ponte importante para as agentes de saúde na estratégia da saúde da família, que elas estão lá, que elas possam também ter ferramentas para identificar. Fundamental, fundamental. O que não tem medo disso. Como é que a gente pode correr? Claro,
Nós temos no estado de São Paulo, a gente está capacitando hoje várias regiões do estado, nós temos as delegacias, 138 delegacias, né? Mas onde que pode ser atendido? O Hospital das Clínicas é minha casa, então realmente a gente tem como atender. Nós temos como atender no Hospital Pérola Byton, que é um grande centro de referência. Temos as casas do adolescente no estado, que são 30, mas podemos. Temos várias faculdades de medicina e deixar aqui o telefone do programa do adolescente, 30 17 20 17. A Secretaria de Saúde tem uma página onde se pode consultar. Então, o estado de São Paulo é profundamente privilegiado. Eu gostaria que os outros estados do Brasil pudessem ter esses recursos. O que eu entendo que nós temos um WhatsApp agora, tem o WhatsApp do programa do adolescente, eu vou deixar um WhatsApp que foi criado agora no tempo de pandemia, mas eu acredito plenamente que essa denúncia ela tem que ser feita e, como é uma situação de emergência, porque é a emergência daquele momento, eu tenho certeza que teve uma conscientização, já dei várias aulas, eu e a doutora Fabiola, a doutora Tereza, a gente está numa capacitação dos profissionais da polícia e tudo, mas a chave é a Secretaria de Saúde, 30668000, 30668000, que é a ouvidoria, que é possível, então, encaminhar, 3017 2017. Nós temos Estamos Adolescentes, que é 971933277. Vou repetir, é o WhatsApp, Doutora, basta que mande a dosar. Querem que eu mande depois, no final, vocês coloquem? Acho que pode ser também. sim, tá bom. Doutora, eu queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade, a da senhora, da doutora Tereza, de tratar de um assunto tão delicado e tão importante. Muito obrigada. Eu que quero agradecer à Alesp por esse carinho e por essa compreensão, e você, que conduziu tão bem essa entrevista. Muito obrigada, querida. Uma honra, doutora. Esse foi o Ideias e Debates. A gente falou sobre abuso sexual infantil, um tema tão delicado e difícil de ser tratado, mas que é importante que a gente aborde esse tema para que a gente proteja as nossas crianças. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve.